Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar nossa série de computação forense e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arquivos. Esse vídeo vai ser dividido basicamente em duas partes. A primeira eu vou explicar um pouquinho sobre o que é um header hexadecimal, que é como se fosse um cartão de visitas do arquivo. E a segunda eu vou falar um pouquinho sobre como você fazer análise hexadecimal de um arquivo. Primeiramente, para começar, como eu tinha dito, o header é como se fosse um cartão de visitas do arquivo. O que isso quer dizer? O header é o que fala para o computador. Olha, esse arquivo aqui é uma imagem extensão .png, ou então não, isso aqui é um arquivo do Word.docx, por exemplo, e coisas do tipo. Como que a gente descobre qual é o header do arquivo? Como vocês devem ter imaginado, cada arquivo tem o seu próprio header. E como que a gente descobre ele? A gente vai abrir. Para fazer análise, clica com o botão direito e edita com o Xedit, que é um editor hexadecimal que eu estou deixando o download do Mega. Feito isso, a gente vai, claro, ter acesso ao código hexadecimal do arquivo, que é imenso. O que interessa pra gente é o comecinho dele. No caso, quando ele abrir, se você não mexer em mais nada, vai aparecer isso aqui. Clica aqui em Binary. Essa sequência aqui, 50.4b030414000600. Se eu não me engano, isso aqui corresponde a todo o binary do arquivo. Se você quiser ter certeza, pode até ir reiniciar para verificar se é realmente essa extensão. Basta você pegar o binary quando aparece zerinho aqui. O que a gente faz com isso? Essa extensão que eu peguei, essas letras aqui, corresponde ao header do arquivo. Então é isso aqui que fala para o editor que se trata de um arquivo em hexadecimal. Então se eu alterar esse header, eu posso alterar, por exemplo, a extensão do arquivo sem problemas. Tá, mas uma vez achando esse header, como que eu tenho certeza que se trata aí de um arquivo do Excel? Você pode jogar esse header no Google. E feito isso, você vai receber aqui vários arquivos, inclusive sobre forense, sobre coisas do tipo. Uma vez aqui, você pode verificar o que corresponde a essa assinatura. Nesse caso, a assinatura que eu peguei corresponde aos arquivos docx, pptx e xlsx. Ou seja, se você está trabalhando aí com aquele tipo de esteganografia que eu já mostrei no canal que usa editor hexadecimal, você pode buscar por esse header. Buscando por esse header, você vai encontrar possíveis arquivos que estejam escondidos no código hexadecimal de outros. Aqui tem uma tabelinha bem da hora mostrando aqui os headers de vários tipos de arquivo. Tem exe, tem .ani, que eu nem sei para que serve, tem arquivo do Linux, PNG, JPG e uma série de outras coisas. Caso você ainda tenha dúvida sobre ela, basta pesquisar na internet, inclusive esse arquivo aqui, esse site, perdão, File Signatures, tem uma série de assinaturas que podem ser interessantes. Inclusive você pode também enviar suas próprias, caso isso te interesse. Outra coisa interessante também que a gente pode fazer com o código hexadecimal é a análise decimal propriamente dita. Isso aqui a gente vai fazer a partir de um programa chamado OSF Forensics, que eu já inclusive mostrei para vocês em um outro vídeo. Basta você abrir ele e dessa vez a gente não vai mexer em File Name Search, mas sim em File Annex Viewer. Uma vez feito isso, claro, a gente vai colocar o arquivo em questão. Por exemplo, eu vou colocar aqui esse estudo hacking, que é o arquivo do Excel. Aqui ele exibe assim um texto básico sobre o que está dentro do arquivo, nesse caso é o arquivo do Excel, mas ele já coloca aqui tudo que eu escrevi. E aqui em Metadata a gente recebe aqui as informações que o próprio Windows, clicando com o botão direito em propriedades, a gente recebe. Tem aqui data de criação, data que foi copiado, uma série de coisas interessantes. Esse arquivo aqui, por exemplo, é de 2015. Tem os tipos, as aplicações, permissões, todas as coisas do tipo. FileInfo é praticamente a mesma coisa, só que inclusive aqui, isso o Windows não fala. Ele dá além da data a hora, o minuto, o segundo e os milissegundos, centésimos de segundo, sei lá quantas casas decimais isso tem, que informa exatamente o momento em que esse negócio foi criado. Não sei para que isso serve, mas é bem legal. E aqui ele tem aqui todas as opções que um arquivo pode ter: comprimido, ocultado, somente leitura, sistema, simbólico, uma série de outras coisas. Se a gente clicar aqui em Text Viewer, a gente vai receber a visão que ele tem, claro, como se a gente estivesse abrindo com um bloco de notas, nada muito interessante. Agora, XString Viewer nos retorna a visão que a gente tem como editor hexadecimal, e aqui é exatamente aquela coisa que eu mostrei. Pode observar, inclusive, aqui o header 54B03 é exatamente o mesmo header que eu tinha mostrado anteriormente. Tá, agora por que diabos eu estou mostrando isso aqui, sendo que vocês podem fazer a partir do header hexadecimal do próprio editor hexadecimal? Essa função tem uma coisa que poupa seu trabalho para procurar, digamos, exaustivamente por hashes, por qualquer informação que possa ser útil nesse código hexadecimal. Isso aqui, por exemplo, não serve para nada, mas isso aqui talvez já sirva para alguma coisa. E como que você faz para conseguir esse negócio mais fácil? Clica aqui em Extract Strings, que ele já vai retornar para você todas as strings interessantes que esse arquivo pode te retornar. Foi dessa forma aqui que a gente descobriu aquela vez, quem acompanha o Desmistificando sabe, a parte do set Satan, que a partir de uma análise hexadecimal num tipo de arquivo, a gente chegou exatamente no caminho de usuário que o cara tinha usado para criar o arquivo. Então a gente chegou na conta de usuário, provou que o nome era o mesmo nome do cara que tinha um canal e matou a charada aí do negócio. E é mais ou menos isso aqui que ele faz, ele retorna para você todas as strings, inclusive aqui são arquivos XML, que são provavelmente programas que ele carrega para iniciar o Excel. Tem aqui algumas coisas sobre impressão, enfim, tem várias coisas do tipo que podem ser úteis para você quando vai entender disso aqui. Vamos agora, é claro, fazer mais uns testes colocando outros tipos de arquivo. Eu cliquei no botão errado para variar, mas a gente volta lá para o Start, clica aqui em File Annex Viewer. Vamos colocar agora, por exemplo, deixa eu procurar um arquivo aleatório aqui. Eu tinha colocado alguns até bonitinho lá para a gente trabalhar. Vamos pegar esse map001
que é um editor de jogos que eu gostava muito de mexer com ele quando eu era mais novo. Manda string strings, aqui a gente vai receber dessa vez algumas coisas relativas à programação do negócio. Por exemplo, isso aqui que o programa não pode rodar no modo DOS. Aqui são alguns caminhos mesmo sobre coisas que ele trabalha. Provavelmente do painel de controle. Aqui tem até alguns DLLs que ele vai usar para trabalhar com o programa. Isso aqui pode ser útil na parte de análise de trójans. Isso aqui ele vai retornar algumas mensagens que ele pode dar para você quando você cometer alguns erros, tipo a cópia está incompleta, o download não está certo, coisas do tipo. Que, por exemplo, por favor espere enquanto o setup está carregando, ou seja, a mensagem que ele dá lá na instalação. E aqui também tem a opção para você fazer um filtro, por exemplo, por URL, aqui ele mostra somente endereços da web. Então você pode filtrar por nome de arquivo, ou então pode filtrar por GID, que eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas talvez seja a mesma coisa. Vamos só adicionar mais um arquivo que depois eu vou fazer uma coisa um pouquinho legal. Agora eu vou adicionar navegando no Deep Web 1. Aqui, claro, ele retornou exatamente a mesma coisa que a gente está acostumado e extract strings também vai retornar as strings características de um arquivo em PDF. Aqui talvez tenha até algumas coisas melhores até sobre a altura do documento, sobre algumas informações desse tipo. Talvez isso aqui até seja um código hexadecimal que pode ser interessante para você traduzir. E aqui, claro, tem todos os links que eu apresentei, porque nesse caso, um arquivo PDF salva os links quando você trabalha com o código hexadecimal dele. Tem todos eles bonitinho aqui, todos os links da ONU, além de outras coisas. Por fim, vocês devem ter reparado que nesse segundo grau .png aqui, se eu tentar abrir ele vai dar que a imagem está corrompida, claro, porque isso aqui não é um arquivo PNG. Só que eu usei uma técnica de esteganografia que se eu ainda não gravar vídeo, o vídeo está prontinho para ser postado, daqui uns dias vocês vão receber. Isso aqui permite você alterar o nome do arquivo, a extensão mais precisamente, de forma que você consiga trabalhar com o arquivo, ou melhor, ocultar a existência dele, sem que ele possa ser aberto. Então somente as pessoas que sabem o real formato desse arquivo aqui vão conseguir ter acesso a ele. Qualquer outra pessoa não vai observar resultado nenhum. Porém, a gente pode tentar quebrar essa esteganografia como? File Annex Viewer, a gente coloca lá o arquivo em questão e manda, claro, extrair as strings. Clica aqui em Extract Strings, ele vai retornar para você, adivinha, worksheets, XML, isso aqui parece familiar para vocês? Sim, isso aqui corresponde exatamente aos arquivos do Excel. Ou seja, se eu pegar e renomear isso aqui para a extensão .xls, talvez eu já consiga trabalhar com o Excel. A gente pode tentar fazendo isso usando o programa Rename It, que é justamente o que a gente vai usar depois, para trabalhar depois na parte de esteganografia. Vou jogar ele aqui, vou colocar para renomear o file name com extensão, vou configurar o filtro para fazer o renomeio, né? Vou colocar .png, que ele vai substituir por .xls, .xlsx, se eu não me engano, essa é a extensão do Excel, mas eu não tenho certeza, vamos verificar ali atrás se é essa extensão mesmo, se não for a gente vai ter que mudar. Exatamente, xlsx, então ok aqui, e que ele vai fazer aí o renomeio do arquivo. Clicando com ele mudou o ícone bonitinho já e você pode acessar ele normalmente a partir de um programa com Excel. Como vocês podem ver, o Excel está iniciando e não é para dar, claro, se o procedimento for feito certo, sem nenhum tipo de erro. Esse é o vídeo, galera, valeu por você que assistiu, se inscreva no canal, deixe o joinha e a gente se vê, falou!